deixa que o homem a conquiste. Um afastamento e dureza masculina já está sendo notado, e aí as mulheres estão tendo de correr, né, de ir à caça, buscando aí um relacionamento, chegando, se aproximando, fazendo o papel que antigamente era o papel do homem, mas isso parece que não está dando muito certo. E por causa da reclamação e a falta de êxito das mulheres, estão surgindo uma nova categoria aí no mercado, as especialistas, não é? Na carreira de ensinar como seduzir, como pegar um homem, né? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho. A gente não pode deixar de falar dessas ações porque, gente, são muito importantes para nós. As pessoas passam aqui pelo canal e muitas delas não são inscritas. Também veja a sua inscrição, porque existe uma desinscrição automática. Acontece essas coisas aí, a gente não sabe por quê, né? A gente imagina, né? Mas a gente não sabe, então dá uma verificada. Se a sua inscrição tiver saído, você se reinscreva para que a nossa mensagem possa ser impulsionada e dessa forma você vai estar nos ajudando. Olha, gente, o afastamento masculino está sendo mais do que perceptível. Existe, assim, não só um afastamento, um distanciamento do homem, mas também uma dureza maior do homem com relação à aproximação da mulher. Em alguns momentos, os homens estão dando, assim, cortes secos mesmo nas mulheres, que é para elas saber, assim, definitivamente, sai de perto, não quer, porque, né, foram levados a essa condição. E em alguns lugares, igual nos Estados Unidos, onde, não é, foi horrível o que foi feito, o massacre masculino que foi feito ali. Aqui no Brasil chegou, mas aí a gente já tem a experiência do que foi feito lá, então dá para ver mais ou menos o rumo que tomaria. E aqui os homens já pegaram alguns homens que lá já estavam com a Red Pill, não é? E nesse ponto aí os homens daqui foram favorecidos até. Há muito sofrimento aqui, mas você tem ideia do que esses caras passaram lá? Então lá, essas mulheres, elas estão tendo que ir nessa direção, né? Porque há um distanciamento e uma dureza masculina completa. E aí, nessas condições, elas, nessa luta, não conseguem ter êxito para poder chegar, porque elas estão tendo que fazer isso, chegar, se aproximar, buscar uma conversa, não é? Dar uma olhadela mais insistente, e estão procurando aí a ajuda de algumas que dizem, né, que podem ajudar essas mulheres nessa condição, mas não adianta. Se você está indo na direção errada, não adianta você querer buscar a coisa certa. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, o que essa mulher teve coragem de fazer dentro do trem. Presta atenção. Você viu aí o bilhetinho? Que constrangedor, eu achei isso constrangedor. E ainda bem que o cara, ao menos, deu um sorrisinho, né? Ela teve que ali dar uma, né? Colocar ali o número do telefone dela. Você veja assim, a circunstância do grave, o problema é tão grave que ela não quis perder a oportunidade. Vai que ela não via esse cara mais. Então era ali dar aquele bote naquele momento ali. Olha a situação das leis de igualdade e do favorecimento de oportunidades para as mulheres. O que levou essas mulheres que estão lá fora? Porque essas mulheres estão sofrendo.
Elas estão aí de porta em porta com os currículozinhos delas nas mãos, chorando, sem conseguir emprego, sem ter proteção, desvalidas, e a mãe Estado, cadê? Levando-as para ficar com um hoje, outra manhã, para receber ali uma migalha de um beijinho, de um abraço, de um carinho, se ela quiser daquela forma, né? Uma coisa terrível. Mas olha esse outro vídeo agora para a gente fechar a nossa análise. Você não conquista um homem agradando ele, correndo atrás, mostrando que você se importa, que está interessada o suficiente. Você não tem que se desdobrar para tentar entender o que ele quer, como ele quer que você se comporte, o que falar, o que dizer. Uma mulher com a energia feminina não conquista um homem, ela seduz. Deixa que o homem a conquiste. Eu vou te dizer como ser. Situação desagradável. Ela ensina joguinhos, fingir, uma coisa absurda, jogar isca. Olha, veja só, soltando uma energia, não é energia feminina, mas é uma energia demoníaca, porque a energia feminina é a energia do carinho, do afeto, da bondade. Sim, seria essa se a gente estivesse dentro do que é certo. Não da sedução, da manipulação, não é? De se sexualizar, de se erotizar, de se levar só para a questão do sexo, porque o sexo não é nessa etapa, o sexo é depois. Você não pode pôr os bois na frente do carro, porque não vai andar, não dá, né, para pôr o motor, como é que é? Pôr a carcaça do carro na frente, sei lá, mudar aí os pneus de lugar, botar os pneus para cima no carro e querer que o carro anda. Então é isso, não é seduzir. Seduzir, a sedução não é manipulação, e ela vai acontecer quando, dentro do casamento, quando a gente vai se estimular como casal, um ao outro, na nossa intimidade. O sexo é intimidade, não tem de ser exposto, não tem de contar para a vizinha, para o vizinho, para a outra, para a fulana. É uma intimidade, é algo do casal, é guardado para os dois. Então, aí vem todo esse erro que já começa estimulando a trazer para a questão da erotização e a questão do sexo, para buscar, tentar fazer cair na rede. O homem não vai ficar com uma mulher porque ele teve um filho com ela. Ele não vai ficar com uma mulher porque ele se relacionou, porque ele passou uma noite com ela. Ele vai ficar com uma mulher quando essa mulher é dele e ela tem responsabilidade com a família. Quando ela está disposta a fazer o que é certo. Aí sim, você consegue fazer com que o homem faça a coisa certa. Não é buscar trazer para a rede, porque o homem não vai ficar com você por causa disso. E a prova disso é o que está acontecendo no mundo hoje. O homem ficava com a mulher porque ela não entregava para ele antes o que tinha de ser entregue depois. Aí ele ficava com ela, porque aí ele ia ter o que realmente era de direito dele e ia ter responsabilidade com aquela mulher, porque ela teve responsabilidade com ela mesma. Ou então foi obrigada, né? Porque antigamente os pais seguravam as filhas e acabavam que as meninas elas faziam as coisas certas, não porque elas queriam fazer a coisa certa, mas porque o pai
conduzia por esse caminho de fazer a coisa certa, e aí sim, a maioria teve uma vida muito melhor. Porque o que a gente tem visto hoje não é que as pessoas estão tendo uma vida melhor, não. As mulheres estão com uma vida complicada, os homens, não é, estão sendo mais inteligentes, porque eles já aprenderam que eles têm de fugir, porque as mulheres estão desesperadas, depois que elas quebram a cara, depois que elas se estrumbicam, estão completamente destruídas, aí qualquer homem serve para resolver o problema delas. Aí o nível de exigência cai drasticamente, né? Resolvendo o afetivo e partilhando algumas coisas, já está bom, e aí elas aprendem a aguentar. Então, por que não aprendeu a aguentar se depois, quebrada, destruída, cheia de marcas, ela é capaz de aguentar e de aprender a conviver com um homem que muitas vezes essa história de amor, né? Aí ela nem ama aquele cara, ela está com aquele cara por conveniência, por necessidade, mas ela vive com ele, e aí muitas delas ficam o resto dos anos que faltam para viver com aquela pessoa que ela aprendeu a conviver. Então, amor é aprendizagem, e é exatamente o que a Bíblia fala, porque aí você vai ser a pessoa certa para outra pessoa. E quando o homem constrói a mentalidade que ele é a pessoa certa para uma mulher, e a mulher constrói a mentalidade que ela é a pessoa certa para um homem, fica fácil para o homem e para a mulher encontrarem a pessoa certa para viverem para o resto da vida juntos. E aí eles vão aprender a conviver juntos e a encontrar estratégias para se manterem naquele relacionamento, que é exatamente o que acontece depois que tudo não deu certo, não é? Então, olha, mulheres procurando especialistas para ajudarem que elas consigam alcançar um relacionamento. Então, aparecem as caçadoras de homens e daí surgem as especialistas em ensinar a correr atrás de homem. Então, se cria uma carreira para ensinar como correr atrás de um homem. Veja ao que a mulher foi levada a se submeter. Não sai daqui sem deixar seu comentário, não sai daqui sem conhecer o material riquíssimo que a gente tem produzido, que a gente quer mesmo despertar a nossa nação e tornar homens e mulheres da nossa nação fortes, imbatíveis, para não cair nas ciladas, não é, armadas pelos príncipes deste mundo que querem apenas destruir a família. E para destruir a família, eles vão passar por cima de qualquer um. Não pensa que as metas e as estratégias, a igualdade, a equidade, né, a igualdade de oportunidades, toda essa narrativa produzida por eles é para ajudar você, não é? Você vai receber exatamente o contrário de tudo isso na sua vida. Olha, que Deus derrame a sua graça e o seu amor e nos dê muito entendimento nesse tempo e nos torne cristãos fortes, firmes, firmados dentro da palavra de Deus, capazes de não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Seguirmos firmes no propósito de Deus. Que Deus te abençoe.